Sim, o que eu estava dizendo é que Caco Filipe é um profeta como Moisés, um profeta como Elias, um profeta como Isaías, um profeta como Jesus de Nazaré. Então, como o seu Max estava falando que existe um profeta, existe o profeta hoje é Caco Filipe. Agora, um profeta é um profeta menor, um profeta é um homem ou uma mulher que tem dons de profecia. Existem três tipos de profeta. Existe o profeta maior, o profeta menor, o Moisés, o profeta maior, Arão, o profeta menor, Paulo, o profeta maior, Agabo, um profeta menor. Mas existia no tempo de Moisés, no tempo de Paulo, homens e mulheres com dons de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12, 28. Mas Caco Filipe é um profeta mensageiro. O seu Max está falando de falsos profetas, de Mateus 24, 24. Seu Max, mas o senhor estava falando por telefone que existe dólar verdadeiro e dólar falso. Para ter dólares falsos, tem que ter o verdadeiro. Para ter falsos profetas, tem que existir o verdadeiro em algum lugar. O verdadeiro profeta de Deus hoje, profeta no hebraico, é Nabi. Nabi é porta-voz de Deus. Quem é o porta-voz de Deus hoje, seu Max? Se eu lhe perguntar, o senhor vai dizer que é Silas Malafaia. Mas quanto a Silas Malafaia, eu gostaria de dizer ao senhor que esse Silas Malafaia, a qual o senhor admira, eu não entendo como que um judeu pode admirar Silas Malafaia. Esse Silas Malafaia disse no mês de março, seu Max, de 2020, que no Brasil não haveria nenhuma catástrofe. E ele, junto com outros feiticeiros, Edir Macedo, Valdemiro, o Agenor Duque, Abílio Santana, persuadiram o presidente da República, Bolsonaro, para convocar a nação brasileira para um jejum nacional. Esse jejum aconteceu no dia 5 de abril de 2020. Todos os feiticeiros com as suas igrejas foram orar não sei a qual Deus, porque o verdadeiro Deus é o Deus do profeta Caco Filipe. Foi o verdadeiro Deus quem enviou o coronavírus. Só não sabia, não é? Mas o coronavírus é profecia do profeta Caco Filipe. Está no capítulo 3, versículo 25 do seu livro. Mas esse Edir Macedo disse que no Brasil não haveria catástrofe. Quantas mortes já tem só no Brasil, seu Max? O senhor sabe? Penso que já passou de 700 mil mortes no Brasil. Mas esse Silas Malafaia veio para dizer que ele é uma voz profética. Ele foi colocado no Brasil como uma voz profética. E ele disse que na Itália estavam morrendo muitas pessoas porque a Itália tem uma grande população de idosos. O Silas Malafaia disse, eu tenho um vídeo aqui, ele disse que 23% da população italiana tem mais de 65 anos, e esse era o motivo de morrer tantas pessoas na Itália. Quando ele dizia isso, em março de 2020, seu Max, havia aproximadamente 25 mil pessoas mortas na Itália. No Brasil, não tinha nenhuma pessoa morta, no Brasil, com coronavírus. Agora eu pergunto, quantas mil pessoas morreram na Itália com coronavírus, seu Max? Não chegou a 40 mil. E no Brasil chegou a quanto? Talvez passou de 700 mil pessoas, seu Max. Onde é que está o Silas Malafaia agora? Onde é que está esse falso profeta Silas Malafaia? Que diz que não haveria catástrofe no Brasil. Será que 700 mil mortes no país não é uma catástrofe? Bem, eu não sei como que um rabino judeu, pode admirar um homem como o Silas Malafaia. Mas vamos lá. Gostaria de dizer uma outra coisa aqui. Sobre Nicodemos, que o senhor diz. Nicodemos estava a falar com o profeta, Jesus. Jesus era a salvação. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, Jesus. Nicodemos estava falando com quem? Ele não estava falando com um rabino judeu. Ele não estava falando com um sacerdote, com o doutor da lei. Ele estava falando com o profeta Jesus de Nazaré. Quando o seu Max vem aqui para dizer que o último profeta foi João Batista, seu Max, eu quero lhe perguntar, ok, eu estava dizendo que o seu Max disse aqui que que João Batista é o último profeta. E eu queria perguntar a ele, e ele vai responder no seu tempo, mas que ele respondesse agora se Jesus era um profeta, seu Max. Jesus também era um profeta? Não. Jesus não era um profeta. Bem, no meu tempo, eu vou lhe mostrar pela Bíblia, pelas Escrituras, que Jesus também era um profeta como Moisés, um profeta como Isaías, um profeta como Jeremias, um profeta como Caco Filipe. Mas eu estava a dizer que a salvação de Deus é um profeta mensageiro na terra.